Estilo vem de berço? As pessoas nascem estilosas? Quem é muito estiloso sempre foi? Claro que não, gente. E eu sou uma prova disso. A gente vai construindo estilo ao longo do tempo. Quanto mais conhecimento a gente tem acerca da gente, do que a gente gosta, e conhecimento específico também acerca das ocasiões, do nosso corpo, sobre tecido, sobre combinação de cores, sobre caimento, tudo isso junto é que vai construindo o que a gente chama de estilo. Então, não, ninguém nasce com esse conhecimento. Existem sim pessoas que estão mais expostas a esse ambiente, que têm, portanto, um pouco mais de repertório desde muito cedo, ou porque a mãe se vestia muito bem, tinha um pouco mais de informação, ou o pai, ou de fato o ambiente em que essa pessoa circula, mas isso não quer dizer que as pessoas que não nasceram nesse ambiente não podem construir uma trajetória parecida. E aí eu me coloco aqui de novo como um exemplo disso, né? Então, a primeira coisa que eu diria é: saiba o que você quer comunicar, saiba aquilo que te agrada, quais são os seus valores. Para mim, elegância sempre foi um valor inegociável. Se a minha roupa não transmitisse elegância, mesmo que ela estivesse num segundo plano, né, que ela fosse um pouco mais esportiva, mas ela teria que ser elegante, que ela fosse mais sofisticada, mas ela sempre fosse elegante, mais moderna, mas com elegância. Então, elegância é um valor muito, muito importante. Eu me lembro que uma das primeiras mulheres que me fascinaram foi a Nicole Kidman. Eu vi alguma imagem da Nicole Kidman ainda na minha adolescência ou ali começo da vida adulta que me fascinou e eu falei, é isso que eu quero trazer para minha imagem. Eu quero que as pessoas me vejam como alguém sofisticada, elegante, refinada. E eu fui construindo toda a minha base de guarda-roupa, fazendo as minhas escolhas do que entrava no meu armário, do que saía do meu armário com base nisso. Então eu tinha uma base muito fincada, muito, muito estabelecida na elegância e na sofisticação. E isso moldou as minhas escolhas, às vezes certas, às vezes erradas. E um guarda-roupa, gente, leva tempo para ser construído, né? Um guarda-roupa com história, um guarda-roupa completo, com tudo aquilo que você sente que te representa, não vai ser construído em um mês, em 2 meses e nem em um ano. Porque roupa custa muito dinheiro, porque a gente precisa de tempo para digerir, porque a gente precisa se entender, porque a gente vai mudando de fases. A gente sai de um lugar quando a gente é criança, de que os pais escolhem tudo pra gente. Então a gente tem zero autonomia. A criança com 6, 7 anos de idade já começa a querer se vestir sozinha, sem muito repertório. Às vezes eu deixo a Nina fazer isso, outras vezes eu digo, olha, para sair de casa a gente vai ter que negociar algumas coisas. Depois na adolescência, quando a gente quer pôr um pouco mais as manguinhas para fora, a gente não tem o nosso próprio dinheiro para fazer isso, então a gente está condicionado àquilo que os nossos pais permitem que a gente faça. Então tem sempre alguém ali mapeando as nossas escolhas. Aliás, se você puder fazer isso pelo seu filho, né, dar repertório, ao invés de dizer isso sim, isso não, isso vai construir uma imagem mais forte, uma imagem mais confiante. Então, deixar que o seu filho faça escolhas de acordo com as vontades dele, mas inserida em algo que seja coerente com o ambiente que ele frequenta, um belo presente que a gente pode dar para os nossos filhos. Na vida adulta, né, no começo da vida adulta, a gente também tem normalmente uma restrição financeira ou a gente se molda muito ao local de trabalho, né, primeiro emprego. É mais sobre como as pessoas esperam nos ver do que como a gente gosta de se mostrar, né? A gente precisa de um tempinho aí para encontrar esse espaço em que a gente possa manifestar o nosso estilo. Eu sempre digo para as pessoas que me procuram e precisam vestir algo muito diferente daquilo que elas gostariam, seja porque o ambiente é muito formal ou seja porque o ambiente tem uma casualidade maior, que é a gente encontrar esse meio termo, né? O meio termo para a gente não causar ruído de comunicação nessa imagem e a gente passar a nossa mensagem da forma mais assertiva possível. Vou dar um exemplo. Se o meu ambiente de trabalho é muito formal, eu não vou trabalhar de calça jeans. Até poderia ser uma calça jeans mais escura, mas como que o meu ambiente vai receber isso? Então eu estou causando um ruído de comunicação. Se a minha vontade é me encaixar nesse ambiente, é melhor que eu siga os códigos. Então eu vou usar uma calça de alfaiataria, num tecido de alfaiataria. Mesmo que o seu jeans tenha um corte de alfaiataria, ele não se encaixa exatamente naqueles códigos. Então se eu estou entrando num lugar para me encaixar, é melhor que eu siga aquelas regras. Mas muito importante que eu esteja conectada a quem eu sou. Então como é que a gente faz isso, né?
Então eu adapto essa calça de alfaiataria ao desejo de imagem do meu cliente, ou eu coloco isso num acessório que ocupa um lugar menor, mas que também acolhe essa pessoa, porque a gente precisa se conectar com aquilo que a gente é. Esse é um exercício super importante. Tá, eu vou me encaixar no código aqui que me colocaram, mas eu também vou colocar uma parte da minha personalidade, porque isso é muito importante para mim, e aos poucos a gente consegue ir achando espaço para imprimir cada vez mais o nosso estilo. O que eu quero dizer com tudo isso? Pegando lá o comecinho, o estilo não vem de berço, o estilo é treino. Eu falo que é como um músculo. Se a gente treinar, a gente desenvolve, se a gente não treinar, ele atrofia, e aí você vai se ver de fato vestindo sempre as mesmas coisas, ou até coisas diferentes, mas sempre do mesmo jeito. A gente precisa ter uma dose de risco também quando a gente fala de estilo, né? A gente precisa se abrir a coisas diferentes, que fazem aquele 10% do nosso armário e deixam ele mais atual, mais fresco. Mesmo que você seja uma pessoa, por exemplo, que goste de peças mais atemporais, né? Você pode trazer um frescor para o seu guarda-roupa, por exemplo, numa cor que seja diferente ou num acessório um pouquinho maior, de repente, só para dar aqui alguns exemplos. Mas o que é muito, muito, muito importante, fundamental, é que você se lembre sempre de quem você é, de onde você veio, o que você quer ver na sua imagem, porque isso vai te alimentar, isso vai te fazer se sentir muito bem. Isso manda mensagens para o seu cérebro, mensagens de bem-estar, de autoestima, de conforto, conforto visual mesmo. E a partir daí, construir essa base de referências visuais que vai desenvolver toda a sua narrativa visual, que a gente chama de estilo.